Então, nas últimas aulas, acho que foram nas 3 últimas videoaulas, nós usamos essa relação aqui entre ΔG, padrão da reação, e o potencial padrão, para encontrar potencial padrão, para calcular o potencial padrão de um par redox a partir de pares relacionados. Então, eu mostrei para vocês como fazer a coisa certa e como fazer a coisa errada. Então, veja que em todos os casos, nós temos pares relacionados aqui, e de tal forma que a equação que eu desejo determinar o potencial, ela é uma semi-reação. Então eu preciso usar isso aqui nas semi-reações. Por exemplo, eu quero determinar o potencial dessa semi-reação, eu tenho que usar o procedimento que eu mostrei nas 2 últimas aulas. Então sempre eu estou interessado em encontrar o potencial padrão de uma semi-reação. Ou seja, não é uma equação global. Então não vai ter jeito, não basta eu somar essas semi-reações aqui para achar o potencial dessa semi-reação. Não dá, eu tenho que usar a nossa famosa equação. Mas e quando nós tivermos reações globais e não semi-reações? Ou quando eu desejo encontrar o potencial da equação global e não das semi-reações? Bom, no fundo a gente estará usando essa equação aqui que relaciona ΔG com potencial, mas o número de elétrons de agente oxidante e agente redutor, o número de elétrons recebidos por um e perdidos por outro é igual, então não muda nada. No final, basta você somar as semi-reações. Então vamos pegar esse exemplo aqui, revisitar esse exemplo que nós vimos nas nossas primeiras videoaulas. Inclusive aqui tem as miniaturas, né? Então eu quero determinar o potencial padrão dessa pilha aqui, que corresponde à oxidação do alumínio e redução do ferro, né? Então vou fazer usando aquela equação do ΔG, igual a menos NFE, e vou mostrar para vocês que para essa situação aqui, onde você tem a necessidade de encontrar o potencial padrão de uma equação global, o uso daquela equação é desnecessário, embora o procedimento que nós façamos automaticamente, nele esteja implícito os conceitos da equação. Então, no caso em questão, nós desejamos encontrar o potencial padrão dessa equação química. Deixa eu ver aqui, 2 alumínio sólido mais 3 ferro 2 aquoso, produto aqui 2 alumínio 3 mais aquoso mais 3 ferros sólido. Então veja que eu estou procurando determinar o potencial dessa reação. Não é uma semi-reação. Mas basicamente eu usaria os métodos que nós usamos nas aulas anteriores, né? Vou apresentar aqui para você rapidamente. Nós partimos das semi-reações de redução, depois nós invertemos as semi-reações de redução, multiplicamos por números apropriados essas semi-reações, para então obter a equação global. Então não tem muito segredo nisso aqui, né? Então isso vocês já viram em aulas anteriores. Mas vamos usar o método que nós usamos com as semi-reações para mostrar que no final dá a mesma coisa quando você tem uma equação global. Então deixa eu pensar aqui. Vou pensar em termos de ΔG. ΔG. Então quero achar o ΔG da equação global, que eu vou chamar de a partir do ΔG da equação B e da equação C. Então vou chamar essa aqui de B, essa aqui de C e essa aqui é a equação A. Então vamos pensar aqui como faremos isso. Então o potencial dessa equação A aqui vai ser menos 6F potencial padrão da equação A. Por que 6? Porque você tem que igualar o número de elétrons aqui. Reveja, acho que é a 4ª videoaula dessa playlist, reveja que são 6 elétrons. Igual. Como você tem que multiplicar as semi-reações A e B, também você vai ter que menos 6 F potencial padrão
Na verdade, eu vou pôr aqui o negativo da equação A, ela foi invertida, menos 6F, potencial padrão da equação B. Aí quando você resolve isso aqui, você vai, o 6F corta com 6F aqui, então o potencial padrão da equação A vai ser igual. O potencial padrão da equação B, aqui na verdade B, ó, desculpem, da equação B invertida, mais o potencial padrão da equação C. Ou seja, vai ficar 1,66 menos 0,41. E o resultado vocês já devem conhecer. Então, está aqui. Então, como eu tenho uma equação global, e eu igualo o número de elétrons perdidos pelo alumínio, aqui, ó, com o número de elétrons recebidos pelo ferro, no final, quando eu uso a expressão de ΔG, o número de elétrons simplifica. Então, é diferente do caso das semi-reações que nós vimos anteriormente. Então, isso era para mostrar para vocês que, no fundo, quando você soma essas semi-reações para obter a equação global, você está levando em conta o ΔG. Mas você não precisa, digamos assim, explicitar isso. Basta somar. Agora, nos casos anteriores aqui, semi-reações, se você somar, você simplesmente vai obter um resultado incoerente. Bom, próxima aula, provavelmente introduziremos a equação de Nernst. Até lá.